Estou criando esse vídeo para fazer uma apresentação de um sistema que foi desenvolvido como trabalho de conclusão do curso, do curso de Sistemas de Informação do IFNMG, cuja ideia é mapear os casos de doença de uma determinada cidade, que no caso aqui é de Porteirinha, Minas Gerais. Então, nesse sistema, com a utilização desse sistema, será possível visualizar, através de mapas e gráficos, os casos de doenças organizados por unidades de saúde. Fazendo a apresentação aqui do layout, a gente tem aqui primeiramente um cabeçalho, onde esse cabeçalho ele apresenta algumas informações como o nome do sistema, que no caso aqui é Porteirinha Minas Gerais, traço mapeamento de doença, e aqui algumas informações do que a gente está visualizando, que no caso é uma doença do tipo aqui de dengue, que tem os casos diagnosticados aqui pelo PSF Vila Kennedy. Então, se a gente olhar aqui o gráfico, a gente vê aqui uma marcação sobre um caso que foi diagnosticado de dengue pelo PSF da Vila Kennedy. A gente descer aqui um pouco do sistema, a gente vê mais algumas informações sobre esses casos aqui que foram diagnosticados pelo PSF. Então, a gente tem aqui os casos registrados no dia atual, né? A gente não tem nenhum caso registrado hoje. Nos últimos 7 dias, a gente também não tem nenhum caso de dengue registrado por esse PSF, né? O PSF da Vila Kennedy. Nos últimos 30 dias, a gente vê aqui um caso registrado por esse PSF de dengue, por esse PSF Vila Kennedy, um caso de dengue. E a gente vê aqui também que nos últimos 365 dias, apenas um caso foi registrado por esse PSF, né, um caso de dengue. A gente vê aqui também alguns gráficos, né, que eles classificam esses casos que foram diagnosticados. A gente vê aqui também uma classificação por gênero, né, a gente tem aqui o gênero masculino e o gênero feminino. No caso aqui dos casos diagnosticados, né, como a gente tem apenas um único caso, né, esse caso aqui ele foi diagnosticado no sexo masculino. A gente também tem uma classificação por faixa etária, né, essas faixas etárias, essa faixa etária aqui é uma classificação de 0 a 10 anos, de 11 a 25 anos, de 26 a 50 anos, de 51 a 80 anos e acima de 81 anos. Então, esse caso aqui que foi diagnosticado, ele está incluso aqui na faixa etária de 0 a 10 anos. A gente também tem uma taxa de mortalidade, né, que ela mostra para a gente a taxa de mortalidade dos casos que foram apontados. A gente tem aqui uma classificação entre casos recuperados e mortes dos casos aqui que foi inserido pelo PSF da Vila Kennedy. Então, no caso aqui, esse único caso, ele foi recuperado, né? Então, a gente vê aqui as informações desse PSF com a doença dengue. A gente pode fazer a troca do PSF e também a troca da doença que está sendo visualizada. Para isso, a gente pode vir aqui em alterar filtro, né, que vai abrir aqui uma opção para a gente selecionar uma unidade de saúde e também um tipo de doença. A gente vai aqui abrir essa caixa de seleção, que no momento só temos dois PSFs cadastrados, que é o PSF da Vila Serranópolis e o PSF da Vila Kennedy. Se a gente trocar aqui por o PSF da Vila Serranópolis, a gente pode escolher aqui também uma doença para ser visualizada, né? A gente tem aqui dengue, anemia, sarampo, osteoporose, escoliose, doença de Chagas, diabetes, hipertensão, Alzheimer e depressão. Esses casos aqui também, esses tipos de doenças aqui também a gente pode cadastrar posteriormente, mas no momento a gente vai focar aqui somente na visualização. Então a gente pode escolher aqui um tipo de doença, eu vou escolher aqui dengue. Então os dados que vão ser visualizados são os casos de dengue agora, porém do PSF Vila Serranópolis. A gente pode clicar aqui no botão escolher, a gente vê aqui os casos mapeados de dengue da Vila Serranópolis. Então a gente vê aqui várias marcações onde foram diagnosticados os casos de dengue na Vila Serranópolis. A gente pode descer lá nos gráficos, né? E a gente tem algumas informações a mais. Então, hoje não foi diagnosticado nenhum caso de dengue na Vila Serranópolis. Nos últimos 7 dias foram diagnosticados 6 casos de dengue na Vila Serranópolis.
nos últimos 30 dias foram diagnosticados 16 casos e nos últimos 365 dias tem aqui um somatório de 16 casos. Nas informações aqui de classificação, né, a gente pode ver aqui os casos por gênero, onde no gênero feminino, desses 16 casos, 5 foram do gênero feminino e 11 foram do gênero masculino. Por faixa etária, a gente vê aqui 3 casos de 0 a 10 anos, né? 4 casos de 11 a 25 anos, 4 casos também de 26 a 50 anos, 4 casos também de 51 a 80 anos e acima de 81 anos, a gente aí só teve um caso. Com a taxa de mortalidade, a gente vê uma classificação aí onde desses 16 casos diagnosticados na Vila Serranópolis, né, 6 tiveram aí a morte, né, por essa doença de dengue, e os casos recuperados foram 10. Lembrando que esses dados aqui são dados fictícios, né, apenas aí para representar aqui a apresentação desse vídeo, né. Então, basicamente, essa aqui é a visualização dos casos de doenças. Essas visualizações aqui, elas podem ser vistas por qualquer pessoa que acessar o sistema, né? E para aqueles que são usuários administrativos ou que trabalham em IPSFs ou na área de saúde, eles podem ter um cadastro para fazer aí a inserção dos casos, né? Então, para esse usuário ele ter aí acesso a a inserção desses novos casos, ele vai precisar de um usuário e de uma senha, e de posse desse usuário e senha, ele pode vir aqui nesse ícone de autenticação, né, de fazer o login, clicar, o sistema vai pedir para ele um e-mail e uma senha. No caso aqui, eu tenho um e-mail e uma senha de teste, eu posso fazer o login. Quando eu fazer o login nessa plataforma, ele vai liberar aqui algumas opções, né, como por exemplo, inserir um caso de doença, criar uma nova doença para ser inserida nesses casos acima, cadastrar uma localidade, cadastrar também uma nova unidade de saúde e cadastrar aqui um usuário que vai acessar esse sistema. Então, para começar aqui a fazer uma visualização dessas opções, a gente vai primeiramente cadastrar um novo caso. Quando a gente for cadastrar um novo caso, a gente vai ter aqui um mapa com todos os casos que já foram aí criados no sistema, que já foram inseridos no sistema. E para a gente fazer a inserção de novo, a gente vai vir aqui nesse botão de mais. Ele vai abrir aqui uma opção, né? Como por exemplo aqui, eu vou selecionar uma UBS. No caso, eu vou selecionar aqui o PSF Vila Kennedy. Eu vou selecionar aqui uma doença, que no caso pode ser sarampo. Vou selecionar a faixa etária dessa doença que foi diagnosticada, de 11 a 25 anos, e posso marcar aqui se ela teve um óbito ou não. E também eu vou selecionar aqui o sexo da pessoa que foi diagnosticada essa doença, como por exemplo aqui o sexo masculino. Como aqui a gente está fazendo um cadastro do PSF Vila Kennedy, a gente vai poder vir aqui no mapa e marcar aqui um local aproximado que teve aquele diagnóstico, né? Como por exemplo aqui na rua H. Então quando eu clicar aqui ele vai fazer uma marcação e eu posso salvar esse novo caso de doença que foi diagnosticado. Então aqui vai aparecer uma caixinha com a informação de que o caso de doença ele foi cadastrado com sucesso, né? E se a gente for lá na página inicial e escolher aqui, por exemplo, a Vila Kennedy com a doença de sarampo e clicar em escolher, a gente vai ter aqui os casos que a gente tem aqui do sarampo do PSF Vila Kennedy, e esse aqui é o caso que a gente acabou de cadastrar. Então, se a gente for lá no ambiente administrativo novamente, né, e fazer login, a gente pode fazer mais alguns cadastros, como um novo tipo de doença, como por exemplo aqui HIV, e salvar. Quando a gente salvar, vai aparecer aqui também uma mensagem que o tipo de doença ele foi salvo com sucesso. E se a gente for cadastrar aqui um novo caso, por exemplo, a gente vai ter aqui o HIV disponível para cadastrar um novo caso. A gente pode também cadastrar uma unidade de saúde, né?
quando a gente cadastrar uma unidade de saúde, a gente vai informar o nome da unidade de saúde, como por exemplo aqui, PSF Vila Guará, e vai selecionar uma localidade. Como a gente ainda só tem duas localidades cadastradas, a gente vai precisar cadastrar a localidade da Vila Guará. Então a gente vai vir aqui em localidade, fazer um novo cadastro, colocar aqui o nome dessa localidade, Vila Guará. Vai selecionar aqui no mapa, né, onde fica aproximadamente a Vila Guará. A gente pode colocar aqui, por exemplo, essa marcação nesse local. E a gente tem aí a localidade salva. Então, se a gente voltar aqui na unidade de saúde para fazer um novo cadastro, a gente pode colocar aqui o PSF Vila Guará. E vai selecionar aquela localidade que a gente acabou de cadastrar, que é a Vila Guará. Então, a gente já tem 3 PSFs cadastrados aí, que podem ser usados para fazer a inserção de novos casos. Então, se a gente for lá novamente em casos de doença, a gente pode criar um novo caso, selecionar uma UBS, agora a gente tem disponível aí o PSF Vila Guará, a gente pode selecionar aí uma doença, como por exemplo osteoporose, uma faixa etária de 11 a 25 do sexo feminino e escolher aqui um mapa, um local aproximado que foi diagnosticada essa doença. Então a gente pode salvar. O caso foi salvo com sucesso nesse local. Então a gente pode ir lá novamente na visualização dos dados, né, e escolher aqui um PSF, uma doença que vai estar lá disponível para ser visualizada essa doença que foi aí diagnosticada. A gente pode vir aqui no mapa, né? E a gente tem aí que hoje foi diagnosticado aí um caso de osteoporose aí pela Vila Guará, né? Que vai aqui nos últimos 7 dias a gente tem um somatório de 1. Nos últimos 30 dias também a gente tem um somatório de 1. Os últimos 365 dias continua sendo 1 aí, que é o somatório total. Então, por casos por gênero, a gente tem aí que o caso de osteoporose foi diagnosticado no sexo feminino, cuja faixa etária é de 11 a 25 anos, e ele foi recuperado, né, que aí não teve aí taxa de mortalidade. E por fim, a gente tem a opção também de fazer um cadastro de novos usuários para o sistema. A gente pode ir lá novamente no ambiente administrativo, clicar aqui na opção do usuário, informar o nome da pessoa, que no caso aqui pode ser Bruno, colocar um e-mail, informar uma senha para esse usuário utilizar no momento do login, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e selecionar o BS que esse usuário está vinculado, como por exemplo aqui Vila Guará. Se a gente clicar em salvar, a gente vê aí que o usuário foi cadastrado com sucesso. Então, a partir de agora, esse usuário que acabou de ser cadastrado, ele pode ter acesso a essa etapa aqui, onde são cadastrados os casos de doença. Então, espero que fique claro aí a apresentação desse sistema, né? E desde já agradeço aí pelas respostas do questionário.